Meus queridos, o tema que nos foi proposto para esta manhã e que é o tema que irá permear toda a conferência Lex Teologia é sobre o Espírito Santo. E eu estava pensando em trazer algo mais, como que eu posso dizer assim, da vida cristã, mas o Senhor me incomodou para falar sobre o Espírito Santo e os seus dons para a igreja. Será que os dons do Espírito Santo, eles continuam vigentes para a igreja dos dias atuais? Porque o que nós temos visto e ouvido pela internet é uma avalanche de palestras e seminários onde os palestrantes têm abordado argumentos que parece não convergir, mas divergir daquilo que nós acreditamos que é a continuidade das manifestações dos dons espirituais na igreja do Senhor Jesus Cristo. Portanto, a nossa proposta nesta manhã é apresentar alguns argumentos convergentes, mostrando que, de verdade e de fato, os dons que se manifestaram no Antigo Testamento, mas em especial no Novo Testamento e também no dia de Pentecostes, não são dons que ficaram esquecidos nas páginas do Antigo e do Novo Testamento, mas esses dons, eles seguem a vida de todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo. Portanto, esses dons são para os nossos dias, para os dias atuais. E para isso eu quero convidá-los a fazermos uma leitura na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 12, do versículo 1 até o versículo de número 11, e nós vamos trabalhar esta questão. Primeiro aos Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo de número 1. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que erais gentios, levados aos ídolos mudos conforme erais guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas, juntos, mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Mais uma vez, Pai, queremos te agradecer pela tua palavra, te agradecer pela tua presença e pela confirmação do teu Espírito, que o Senhor possa nos conduzir segundo a tua boa vontade, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom, como eu disse, o nosso tema desta manhã é o Espírito Santo e a continuidade dos seus dons para a igreja. Bom, falar do Espírito Santo, eu acho que é conhecido de todos, que o Espírito Santo é a terceira pessoa
da Trindade. Quando falamos de Trindade, estamos falando das três pessoas que compõem a divindade. Os judeus, eles têm uma confissão de fé, que faz parte da sua declaração de fé, que são 13 pontos. E a primeira declaração de fé judaica é Shema Israel Yahvé Eloheinu Yahvé Echad. O que significa? Ouve Israel, o Senhor nosso Deus, Ele é único, Ele é um só. E esse um para os judeus é um absoluto. Ou seja, na divindade, eles só entendem que existe uma pessoa, existe apenas uma pessoa que é chamada de Yahvé, que é o Pai. Não obstante, levando em consideração que a revelação de Deus ela é progressiva, ou seja, não é que Deus tem uma nova revelação, mas a mesma revelação, ela é distribuída em dose homeopática até chegar ao clímax. Portanto, visto que a revelação ela é progressiva, nós como igreja do Senhor Jesus, fazendo parte do cristianismo ortodoxo, ou seja, do cristianismo que defende as doutrinas basilares fundamentadas nas Escrituras, nós vemos no Novo Testamento essa revelação ampliada, mostrando que na divindade não existe apenas uma pessoa, mas três pessoas, que são elas? Olha, agora está mais fácil. Então são três pessoas. Agora, apesar de haver três pessoas, há apenas uma divindade. É para nossa mentalidade cartesiana um pouco paradoxo, tanto anacrônico, né? Pensar, peraí, é uma divindade, três pessoas? Como é que pode? Um é três, três é um? Bom, um dia para Deus é como? E 1000 anos. Então, fica com os matemáticos aí, com Pitágoras, né? Para resolver essa questão. Eu não consigo com a limitação da minha mente. Mas fato é que na divindade existem três pessoas. E uma destas pessoas, sobre a qual nós iremos comentar, ainda que de en passant, rapidamente, é a pessoa divina do Espírito Santo, que aparece logo no primeiro capítulo de Gênesis. E ali no primeiro capítulo de Gênesis você vai encontrar a expressão hebraica Breshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. No princípio criou Deus os céus e a terra. Ve'haaretz tohu vavohu ve'rosher al penei terram ve'rua Elohim. Opa, apareceu ele aqui. Ve'rua Elohim significa o Espírito de Deus. Então ele já aparece no segundo versículo. O Espírito de Deus fazia o quê? Se movia sobre a face das águas. Então perceba que essa terceira pessoa, o Espírito Santo, logo no início já estava se movimentando, já estava em plena atividade. Então é uma pessoa ativa e que tem múltiplas funções. Mas apesar das suas múltiplas funcionalidades, é importante salientar que na Trindade cada um tem uma função diferente. E destas muitas funções do Espírito Santo, que é a terceira pessoa da divindade, coube a ele distribuir dons espirituais para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Então eles agem num conjunto. Pai salva, o Filho morreu por nós e intercede, e o Espírito Santo é o outro consolador que veio para ficar no lugar do Filho, nos consolar, nos convencer, nos guiar, nos abençoar e distribuir dons para a igreja do Senhor Jesus, a fim de equipá-la para o dia do arrebatamento. Eita glória! Então eles vivem em perfeita harmonia. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não há dissonância entre eles. Não há divergência. E o Senhor Jesus, na sua oração sacerdotal, ele orou dizendo: Pai, a minha oração é para que eles sejam um, assim como nós somos um, e que eles sejam um em nós.
Que coisa linda. Bom, dado esta exposição preliminar, nós vamos agora trabalhar a questão dos dons espirituais, que eu tenho certeza que vocês perceberam que eles ficaram aqui bem claros, e como dizia o meu professor, está claro, óbvio e ululante, ou seja, está gritante no texto. Nós vamos trabalhar a questão sobre os dons, como diz, os dons do Espírito Santo. A primeira coisa que eu gostaria de informar é que esse dom não é meu, esse dom não é seu, não é de posse para você fazer o que você quiser. Havia um certo personagem que meu pastor contava, diz que ele dizia assim: ô pastor, o senhor sabia que eu tenho os 9 dons? Não é nem dons, eu tenho os 9 dons. Eu falei, ah é? Eu acho que o senhor tem 10, qual que é? O da mentira. Então, primeiro, esse dom não é seu, ele distribui como ele quer e para aquilo que for útil. É do jeito que ele quer, não é do jeito que eu quero. Senhor, eu quero esse dom, para quê? Para eu me projetar, para todo mundo ver que eu sou o cara mesmo. Não, tu é o cara mujo, o cara pálido, o cara pintada, o cara col. Então, o dom não é seu. Segundo, você não pode fazer o que você quiser. Porque se você faz o que você quiser com os dons, é simples. Abre uma clínica lá na esquina e escreve assim na placa: aqui curamos no atacado e no varejo. Simples assim, você pode fazer, manipular como você quiser. Então perceba que esses dons, a manifestação dele, são exclusivos para a igreja. E a sua finalidade é equipar, é edificar, é consolar e é exortar, é preparar a igreja que não é perfeita. A igreja é a esposa do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus está adornando essa esposa através do Espírito Santo que distribui esses dons na igreja. E nós vamos ver esses dons que são distribuídos com a finalidade da edificação e, acima de tudo, da glorificação do nome do Senhor, porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas e glória a ele eternamente. Amém. Não sobra nenhuma pontinha da glória, porque ele não distribui e não divide a sua glória com ninguém. A glória é somente dele. Os serafins que o profeta Isaías viu no capítulo 6, eles cantavam assim, olha: Kadosh, 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 Yavet Sevaot, Melokal Haaretz, Kol Haaretz Kevodó. Ou seja, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. A glória dele é por ele, é para ele e glória a ele eternamente. Amém. Portanto, quantos dons nós observamos aqui no capítulo de número 12 de 1 aos Coríntios? Eu não sei se vocês contaram ao fazer a leitura. Alguém se arrisca a dizer quantos dons? Vou ser mais rápido. 9 dons. Quantos dons? Esses 9 dons, eles estão divididos em 3 categorias de dons. São 9 dons apresentados por Paulo em 1 Coríntios capítulo 12, em especial a partir do versículo de número 7, distribuídos em 3 categorias. Primeira categoria são os dons que dizem algo. São os dons? Muito bem. Segunda categoria são os dons que fazem ou realizam algo. São os dons? Terceira categoria de dons, os dons que revelam algo. Os dons? Pois agora vamos trabalhar cada uma destas categorias. É claro que não vai dar para nós trabalharmos as minúcias de cada um destes dons, mas apenas a título de informação. Mas vamos trabalhar os dons que dizem algo. São também chamados como dons de elocução. Esses dons têm a ver, em primeiro lugar,
com a profecia. O primeiro dom chama-se profecia, a qual Paulo julga a mais importante porque traz edificação para a igreja e ele é manifestado numa língua que a igreja pode entender. Profecia. O segundo desta classificação é variedade de línguas. Qual é? Como é o dom de variedade de línguas, que muitas vezes é confundido com o batismo com o Espírito Santo, que é aquele dom onde aquele que é batizado com o Espírito Santo, mas não pelo Espírito Santo, quem é batizado com o Espírito Santo é batizado por Jesus. Ele é o batizador, é Ele que prometeu, é Ele que batiza, é Ele que capacita. Então é diferente do dom de variedade de línguas, que é distribuído pelo Espírito Santo. Esse dom é uma capacitação sobrenatural, onde aquele que o recebe, sem nunca ter estudado um idioma, seja finlandês, seja, sei lá, sueco, seja, sei lá, idioma que for, ele nunca aprendeu, mas o Espírito Santo o capacita a comunicar a mensagem de Deus através dessa língua sem que essa pessoa tenha aprendido. Então é variedade de línguas. Você pode falar inglês, pode falar japonês, pode falar um mandarim, o que mais? Qualquer idioma. Depende daquilo que o Espírito Santo está querendo no momento. Veja que ele distribui para aquilo que for útil. Então, de acordo com a vontade do Espírito Santo, ele vai se manifestar com esse dom na igreja, com o objetivo de edificar ou de comunicar uma verdade a alguém que está dentro da igreja que precisa ouvir. Talvez ele é muito incrédulo e de repente alguém falando naquele idioma sem ter aprendido, aquilo vai causar um impacto na pessoa, como causou no dia de Pentecoste. Como esses homens sendo galileus. Galileus era um título não honorífico, é um título desprezível dado para aqueles que viviam na região da Galileia. Eles diziam, esses pobres galileus, homens iletrados, sem ter cursado uma faculdade, sem nenhuma especialização acadêmica, de repente são capacitados a falar em idiomas que eles nunca aprenderam e talvez nunca tivessem ouvido, e falando com uma clareza, com uma capacidade, o vernáculo que causou um impacto na multidão. Sabe qual foi o resultado? Quase 3.000 almas se renderam para Jesus. Então é o Espírito que atua. Agora, junto com a variedade de línguas, no caso daquele auditório, não era necessário um intérprete, porque quem estava falando no idioma que eles aprenderam e nasceram executando, falando aquela língua. Então, o terceiro dom chama-se interpretação de línguas. Qual é o terceiro? A pessoa também, sem nunca ter estudado aquele idioma, ele é capacitado pelo Espírito Santo para que, quando alguém usado com o dom de variedade de línguas, ele, de igual modo, ouvindo aquele idioma que ele nunca aprendeu, ele interpreta e dá o significado para todas as palavras que o Espírito Santo colocou na boca do falante. Então, todos os dons são sobrenaturais. Nenhum é aprendido, é uma capacitação sobrenatural. Vamos para a segunda classe de dons. Os dons que fazem algo. Os dons? Dos dons que fazem algo, nós temos um que é denominado como o dom da fé. O dom? E quando falamos fé, nós falamos de algo que vai além desta fé que nós manifestamos. Porque, de certa forma, todos nós aqui temos fé. Porque se você não tivesse, a primeira coisa que eu vou lhe informar, você não estaria aqui. Se você está aqui, é porque um dia você ouviu a mensagem do Evangelho da salvação e a fé brotou no seu coração, você creu e disse sim para Jesus. E hoje você é salvo pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vós, é um dom de Deus.
Portanto, a fé está. Só que esta fé, sobre a qual nós estamos aqui discorrendo, não é uma fé como essa que nós, ainda que a fé é uma só, mas ela se manifesta em graus diferentes. Esta fé que nós recebemos é para ser salvo, a fé para viver no dia a dia. Mas o dom da fé é aquela fé que um rei, induzido por 120 príncipes, escreveu uma escritura que se alguém fizesse qualquer pedido a qualquer divindade e não fizesse ao rei, seria lançado na cova dos leões. E o profeta Daniel, quando ficou sabendo que a escritura estava assinada, ele ficou desesperado. Foi isso? Sim ou não? O que ele fez? Olha só que interessante. Ele foi para a sua casa e, como era o seu costume, abriu as janelas voltadas para Jerusalém e 3 vezes foi orar aquele que criou os céus e a terra e tudo que nele há. Não se deixou influenciar pelo decreto do rei. Ele se deixou influenciar pela palavra de Deus que conduzia o seu coração, pela fé no Deus Criador do universo. Então esse tipo de fé é a fé que se manifestou em Sadraque, Mesaque e Abednego. É a mesma fé que se manifestou em Abraão e em tantos outros homens de Deus. E esta fé, ela está disponível para se manifestar na sua vida, na minha e na nossa vida. Primeiro dom da fé, do segundo grupo, dos dons que realizam ou fazem algo. Segundo, milagres ou maravilhas. O que é um milagre ou uma maravilha? O milagre é uma intervenção sobrenatural no uso normal da natureza. Por exemplo, o Mar Vermelho. O povo estava diante do mar e atrás vinha Faraó com seus exércitos. Eles tinham para onde correr? Não tinham para onde correr. E naquele momento o Senhor usou Moisés. Não para tocar, que a gente pensa que ele abriu o mar com a vara, mas não foi. Ele simplesmente levantou as suas mãos e Deus soprou um vento oriental durante a noite toda e o mar se abriu e formou 2 paredões e o povo cruzou aquele mar em terra seca. Depois, no Jordão, aconteceu a mesma coisa. Quando eles entram em Jericó, parece coisa de doido. Olha, vocês vão, durante uma semana, 7 dias, de domingo até sexta, vocês vão rodear as muralhas um dia. Uma vez, melhor. Então, são 6 vezes. No sábado, no 7º dia, vocês vão rodear quantas vezes? 7 vezes. Total? 13. Rodearam caladinhos. Falou, só quando chegar na 7ª volta, vocês vão dar um grito. Deram um grito e a muralha simplesmente... As muralhas caíram, porque eram 2. Uma primeira, que tinha cerca de 4 a 5 metros de largura, mais de 10 metros de altura, e uma outra, que tinha um intervalo com quase 4 metros de largura. Simplesmente desmontaram todas e o povo entrou e tomou Jericó, que era uma cidade intransponível e fortificada. Tudo isso eles realizaram pela fé, mas o que houve ali foi uma maravilha, foi um milagre, algo que nunca tinha acontecido. Portanto, as muralhas caíram. E tantas outras, o cego ver, o paralítico andando, são maravilhas. Terceiro dom que faz parte desta categoria, e esse dom está no plural. Por quê? Lá não diz dom de curar, lá diz os dons de curar. Quantos são? Os dons. Aí não sabemos quantos. Por esta razão, você vai perceber uma coisa. Deus pode usar você com um dom de curar, e aí tem uma outra pessoa com uma outra enfermidade, Deus não cura, você vai ficar frustrado. E às vezes até um espinho na nossa carne, porque se a gente sair por aí curando todo mundo, a gente vai ficar pensando que é a gente mesmo, né? Que a gente é todo poderoso.
O apóstolo Paulo, por exemplo, ressuscitava mortos, curava várias enfermidades. Uma serpente o picou e ele simplesmente chacoalhou e continuou o curso da vida normal. Todos esperavam que ele iria vir a óbito. Não obstante, ele continuou e prosseguiu a sua caminhada. Mas só que no que diz respeito a Timóteo, e preste atenção no que eu vou dizer. Ele diz o seguinte: Timóteo, não beba somente água, mas usa o quê? Mais alto. Um pouco de vinho. Por causa do quê? Para você se embriagar? Não. Por causa do seu estômago e das suas constantes enfermidades. E aqui vale uma nota. Vocês vão perceber que quando Jesus estava na cruz, lhe foi oferecido vinho com fel. Foi oferecido a ele o quê? Mas ele não quis beber. Você fala, tá vendo? Olha, ele não quis beber. Só que da segunda vez que ofereceram, ele bebeu. Ele não quis beber da primeira vez por uma razão. Aquele vinho com fel, ou outra tradução, vinagre com mirra, era um composto preparado pelas mulheres piedosas de Jerusalém com a finalidade de mitigar a dor de quem estava na cruz. Porque alguém que estava na cruz levava de 3 a 9 dias para morrer, sem beber água, sem comer, sem dormir. A dor era excruciante, era terrível aquela dor que eles sofriam. E essas mulheres preparavam esse produto, que era mais ou menos como aquilo que alguém que está em câncer terminal, eles ministram esse tipo de procedimento, que é o quê? É a morfina, é isso? É a morfina. Mas a finalidade única é mitigar a dor de quem está sofrendo. Da mesma sorte, o vinho tinha um caráter terapêutico. Era para diminuir a dor de quem estava sofrendo. Então, Paulo aconselha Timóteo, fala, olha, não usa somente água, mas usa um pouco desta mistura, por causa do seu estômago e das suas constantes enfermidades, das suas... Olha só, já naquela época, Paulo, algumas enfermidades ele não curava. Agora, Trófimo, ele escreve uma carta dizendo assim, Trófimo, eu deixei ele doente em Mileto. Ora, por que ele não curou Trófimo? Deixou ele doente. Vocês estão entendendo? Então são os dons de curar. Provavelmente, Paulo não era detentor de todos os dons. E por outro lado, Paulo tinha um espinho na carne, que o espinho na carne não é para acabar conosco, é para nos conservar na presença de Deus. Porque quando Deus começa a operar na sua vida, nós corremos o risco de nos envaidecermos. E a Bíblia diz que a soberba precede a ruína, e a altivez do espírito a queda. Então, para que nós não venhamos a cair, Deus muitas vezes coloca determinadas limitações na nossa vida, para nós buscarmos mais a Deus, para estarmos mais na dependência do Espírito Santo. Portanto, falamos sobre a segunda classe e os 3 dons que a compõem. A terceira são os dons que revelam algo. São os dons que... Primeiro, palavra de sabedoria. A palavra da sabedoria pode ser dada a você no momento de uma pregação do Evangelho, no momento que você está fazendo a leitura do texto bíblico, entendeu? Mas também essa palavra da sabedoria tem a ver com a revelação do futuro, daquilo que vai acontecer. Se não, vejamos, Aías, o profeta, foi aquele que profetizou acerca de Jeroboão, que ele iria assumir o reino do norte, a parte norte de Israel, e ele estava já com a sua visão embaçada, não estava enxergando muito bem. E Jeroboão estava com o seu filho doente, mas Jeroboão era um idólatra. Ele oficializou o culto ao bezerro de ouro no reino do norte em Israel.
O que era o bezerro de ouro? Era um bezerro mesmo, que era uma cópia do boi conhecido na mitologia egípcia como boi Apis. Esse boi era um tipo de uma ressurreição de Osíris, divindade pagã, que esteve num atrito muito grande nos céus contra Sete, que disputava o domínio de uma divindade conhecida como Ísis. Só que Osíris acabou perdendo e o seu corpo foi esfacelado e caiu lá no rio Nilo. E por isso eles dizem que o rio Nilo é frutífero por conta disso. E a cada 5 anos eles escolhiam um boi para representar Osíris. Israel viveu 400 anos no Egito e assimilou esse culto ao bezerro de ouro. Saem do Egito na primeira ausência que Moisés teve, mandaram construir um bezerro de ouro e caírem na idolatria. O que é que Jeroboão faz? Ele oficializa o culto ao bezerro de ouro em Israel. Então, ele fez algo que era execrável, abominável diante de Deus. Só que o filho dele ficou doente, ele queria saber do futuro desse seu filho. Ele falou para a mulher assim, falou, mulher, lembra de Aías, aquele que profetizou a meu respeito? Você vai lá e pergunta por Aías acerca do futuro desse meu filho. Só que tem uma coisa, você não vai vestida como rainha. Você vai totalmente descaracterizada. Ela foi como uma plebeia, tal, toda disfarçada. Só que quando ela está vindo, o Espírito Santo diz para ele assim, Aías, sim, Senhor, a mulher de Jeroboão está vindo aqui disfarçada para se consultar com você. E quando ela vai se aproximando, ela bota o pé na porta, de lá de dentro Aías diz, entra, mulher de Jeroboão. A farsa caiu por terra. Olha só. E naquele momento ele entregou a profecia. Agora preste atenção no que está ocorrendo, porque nós temos o terceiro dom, que é a palavra do conhecimento. E às vezes os dois podem usar junto. A palavra do conhecimento, que é o terceiro desse grupo, é a capacidade que Deus, que o Espírito Santo vai lhe dar, para você conhecer o presente e o passado. O Espírito que pode estar atuando nesta pessoa, é o segundo melhor, desta terceira classificação. Palavra do conhecimento. Saulo de Tarso estava perseguindo a igreja do Senhor Jesus Cristo. E estava indo pela estrada de Damasco, quando de repente ele tem um encontro impactante com o Senhor. E de repente ele perde a sua visão. E o Senhor Jesus incomoda Ananias, fala, Ananias, sim, Senhor, eu quero que você vai, olha só, na rua chamada direita, na casa de Judas, lá tem um homem de Tarso, o nome dele é Paulo, e o que ele está fazendo? Ele está orando, e o que mais? E ele, numa visão, ele viu você entrando e orando por ele, a fim de que ele fosse curado. Gente, o que é isso, pastor Bruno? Rua direita, nome da rua. Na casa de Judas, o dono da casa. Ali tem uma pessoa de Tarso, a origem e a procedência da pessoa. E o nome? O nome dele é Saulo. E o que ele está fazendo? Ele está orando neste exato momento. E o que mais? E ele, numa visão, ele via você sem nunca ter te visto, mas ele te via. E ele via que você impunha as mãos sobre ele para que ele fosse curado da sua visão. São esses dons que estão disponíveis à igreja do Senhor Jesus Cristo. Terceiro e último, para nós encerrarmos, que é descrito aqui. Discernimento de espírito. Qual é? O discernimento de espírito é a capacidade dada pelo Espírito Santo para saber que espírito está operando através da vida de alguém. Por exemplo, Paulo, quando chega em Filipos, tem uma jovem que dava muito lucro para os seus senhores, e ela adivinhava. E quando Paulo e os seus companheiros passaram, falou, olha, estes homens que passam por nós são santos homens de Deus,
E eles estão anunciando a verdade de Deus. Ela disse a mentira? Não. Ela disse mas nem sempre a verdade é dita por uma fonte verdadeira. E Paulo, durante um tempo, suportou aquela declaração. Mas a Bíblia diz que com o tempo seu espírito se angustiou dentro dele. E ele teve o discernimento de que quem estava falando ali não era o Espírito Santo, não era uma revelação dada por Deus. Mas o que era? Um espírito, um demônio, um espírito de adivinhação. E ele se volta e repreende aquele espírito. Então, o discernimento do espírito vai lhe capacitar a enxergar dentro do sobrenatural e ver com os olhos sobrenaturais o espírito que está usando aquela pessoa, se é de Deus ou se não é de Deus. E quem é que está operando naquele momento. Por esta razão, não é de bom alvitre, não é aconselhável você julgar alguém que está com alguma manifestação na igreja. Isso é do diabo, isso aí não é de Deus. Não. Para que você faça isso, você tem que estar numa sintonia com Deus, numa comunhão com Deus, ou tendo o dom da palavra do conhecimento ou da sabedoria, ou mais em especial, o discernimento de espírito. Qual dom? Aí sim, o Espírito Santo irá capacitar para você desmascarar a operação do inimigo. Mas se eu fiz isso, então eu blasfemei contra o Espírito Santo? Deixe eu dar aqui uma pequena nota. Toda pessoa que está preocupada se blasfemou ou não contra o Espírito Santo, já é uma demonstração clara, óbvia e inequívoca de que ela não blasfemou. Porque quem blasfema não se sente mais acusado. A mente está cauterizada, ele não tem mais esse tipo de sentimento. Foi anulado, foi apagado. O Espírito Santo não opera mais na vida desta pessoa. Então o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? Não estava no script aqui, mas já que eu toquei no assunto. O que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? Existem várias definições. Alguns dizem que blasfemar contra o Espírito Santo é se endurecer, é uma incredulidade tal que a pessoa impede a operação do Espírito Santo. Isso é blasfêmia contra o Espírito Santo? Não, isso é incredulidade. Uma incredulidade onde a pessoa é obstinada. Mas aquele que outrora era incrédulo, hoje ele pode ser crente. Então, se incredulidade é a blasfêmia contra o Espírito Santo, essa pessoa nunca deveria ter perdão, inclusive nós, não era nem para estarmos aqui. Então, isso não pode ser blasfêmia contra o Espírito Santo. Então, o que é? A blasfêmia contra o Espírito Santo é atribuir a Satanás ou aos demônios uma obra que você tem certeza plena, clara, óbvia, ululante, gritante, de que foi o Espírito Santo que realizou. Mas você, numa atitude de maldade, numa atitude de hostilidade ao Evangelho, você não atribui ao Espírito Santo e diz que é o diabo. Então não é a pessoa que acha que foi o inimigo e diz que blasfemou. Não, você achou, você não tinha certeza, você não falou aquilo maldosamente, deliberadamente, com maldade. Você falou por ignorância. Não caracteriza, do ponto de vista bíblico e teológico, uma blasfêmia ao ponto de não haver perdão para você. Tá bom? Então é quando a pessoa faz deliberadamente, maldosamente, que é difícil acontecer, né? Que é uma pessoa que já teve comunhão com o Espírito Santo, intimidade com o Espírito Santo, né? Depois de tudo, ele se levantar contra de uma forma hostil e sabendo que é a verdade. Então, é complicado. Então, terminamos esses 9 dons. Agora, a grande pergunta é a seguinte. Os 9 dons do Espírito Santo estão aqui em 1 Coríntios, capítulo 12. A pergunta que não quer calar é: esses dons,
eles ficaram esquecidos nas páginas do Novo Testamento ou eles continuam em evidência para os nossos dias? É para a igreja dos nossos dias ou somente para a igreja do primeiro e segundo século? O que vocês acham? Oi? Continuam? Portanto, vocês acabaram de fazer uma definição. Quando o dom continua e nós acreditamos na continuidade dos dons, na atualidade dos dons, existe um termo teológico que você não precisa decorar. O importante é você saber o conceito, como vocês acabaram de dizer que sabem. Mas o termo teológico é continuismo. Qual é o termo? Quando as pessoas não acreditam na continuidade e que eles ficaram apenas para o primeiro século, aí não é mais o continuismo, é chamado de cessacionismo. Diga, cessacionismo. Portanto, tem na igreja os continuistas e os cessacionistas. Quais são os dois nomes? Quem são os continuistas? Os que acreditam que os dons? E os cessacionistas? Que eles cessaram. Isso não é a nossa confissão de fé. Esta não é a nossa declaração de fé. Porque nós somos crentes, gente. E nós acreditamos que o Espírito Santo tem liberdade na igreja, continua a equipar a igreja, continua a edificar a igreja, continua a consolar a igreja, continua a agir na igreja e, portanto, os seus dons estão em evidência na igreja, hoje ainda, agora, nesses dias. Portanto, vamos trabalhar essas questões um pouco mais teológicas, mas de uma forma bem simples. A argumentação daqueles que entendem que os dons ficaram no passado. Primeiro, eles estiveram em evidência apenas em momentos especiais na história do povo de Israel e da igreja. E eles citam como exemplo Moisés. Moisés foi lá para tirar o povo, então era necessário Deus operar grandes maravilhas para poder resgatar o seu povo, e aí ele operou os milagres que vocês já conhecem e que estão explicitados, claros nas Escrituras. E não somente lá no Egito, mas fora do Egito, no deserto, seria impossível enumerarmos tantos milagres, tantas obras maravilhosas que o Senhor realizou através de Moisés e de Arão. Eles dizem ainda, esses dons perduraram, portanto, na época de Josué e no período dos profetas. E depois? Depois eles voltaram a operar, porque a igreja era uma igreja incipiente que estava nascendo, e o Senhor Jesus estava aqui realizando milagres e maravilhas, e ele concede esses dons aos apóstolos, para que o cristianismo pudesse ter credibilidade. Mas uma vez que o cristianismo já estava fundamentado, a igreja já estava fundada, então os dons espirituais, eles deixaram de existir logo no primeiro século. Segundo argumento que eles vão usar, os dons eram necessários até o cânon das Escrituras ser fechado melhor. O cânon das Escrituras ser fechado, porque a nossa Escritura, ela é composta por dois cânon. Qual é o cânon? Primeiro, Antigo Testamento, e o segundo, que depois compõe um só cânon, um cânon sagrado das Escrituras, que é composto pelo Antigo e Novo Testamento. Ele é fechado entre o primeiro e o segundo século, e os cessacionistas acreditam que, uma vez que o cânon foi fechado, não precisa mais de profecia. A profecia agora é a Bíblia. E aqui vale, então a revelação é a Bíblia e acabou, não tem mais mensagem revelada, acabou tudo, não precisa mais. Mas será que é isso mesmo? O Senhor não revela mais nada, não usa ninguém? É importante salientarmos 3 verdades espirituais aqui. Primeiro, existe uma grande diferença entre inspiração, entre
Segundo, revelação. Terceiro, iluminação. Muitas pessoas confundem inspiração com revelação e com iluminação. Tem pessoa que diz assim: nossa, hoje esse irmão foi inspirado pelo Espírito Santo. Ele escreveu um livro inspirado pelo Espírito Santo. Não. No termo teológico, bíblico, ninguém mais é inspirado pelo Espírito Santo. Nem para cantar, nem para pregar, nem para escrever. A inspiração do Espírito Santo, em grego é chamado de theopneustos, ou seja, o sopro do Espírito. Ele foi dado como elemento capacitador dos escritores bíblicos, de modo tal que eles escreveram 66 livros, num intervalo de 1.500 a 1.600 anos, em regiões diferentes, em culturas diferentes, com capacidade acadêmica diferente, mas todos, apesar das diferenças, escreveram uma mesma coisa: a revelação do projeto eterno de Deus, de salvar o homem através de um Salvador, que é o Senhor Jesus Cristo. Esta é a mensagem fundamental. E todos eles convergiram para uma mesma mensagem. Isso é inspiração. Ninguém produziu as Escrituras por sua própria vontade. Tudo o que foi escrito para o nosso ensino foi escrito para que, pela paciência e consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Nenhuma Escritura é de particular interpretação, disse em 2 de Pedro 1, 20 e 21. Mas homens santos de Deus falaram da parte de Deus, inspirados pelo Espírito Santo. De modo tal que toda a Escritura, disse Paulo, divinamente inspirada, é proveitosa para instruir, para redarguir, para aperfeiçoar o homem na justiça. Então isso é inspiração. Quando um escrito ele é inspirado, ele se torna normativo para todas as épocas, até a volta de Jesus. Por isso, o único livro inspirado pelo Espírito Santo é a Bíblia Sagrada. E a revelação? A revelação é o produto desta inspiração. Estes homens foram inspirados pelo Espírito Santo e o resultado desta inspiração é a revelação, as Escrituras. Paul Hoff, no seu livro Pentateuco, ele diz: a prova inequívoca do amor divino consiste no fato de que Deus um dia se revelou ao homem, e esta revelação ficou registrada na Bíblia. Então nós temos um Deus que se revela e ao mesmo tempo se esconde. Um Deus que é transcendente, mas ele é imanente porque ele está aqui entre nós. E um dos nomes de Jesus é Emanuel, que significa Deus conosco. E quando Deus conosco subiu, ele disse: eu vou mandar o outro Consolador, o Espírito Santo da verdade. Ele vos guiará em toda a verdade. E ele está aqui nesta manhã para nos guiar, para nos confortar, para nos consolar, para nos capacitar. Portanto, são alguns argumentos dos cessacionistas. E eles dizem: hoje nós temos os médicos. Para que dons de curar, dons de maravilha, se temos os médicos? Sim, o céu é o limite, Deus capacitou. Mas não significa que pelo fato dele ter capacitado os médicos, que ele vai deixar de operar. O Senhor Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Curava antes, cura hoje e curará eternamente. Bom, vamos agora para o continuismo. Meu Deus, meu tempo já está se esgotando. Primeiro, como é que nós combatemos, não as pessoas, porque nós não fomos chamados para combater pessoas, mas para combater ideia. Uma ideia a gente combate como? Com outra ideia. Com outra ideia. Contra estas ideias cessacionistas, nós temos
as ideias bíblicas continuistas. Primeiro argumento que eu uso: não existe um só versículo na Bíblia dizendo que os dons cessaram. Primeira, cabe a eles que dizem que cessaram apresentar um texto claro dizendo que os dons cessaram. Segundo ponto, o tríplice propósito dos dons espirituais. Primeiro, edificar, repita. Edificar. Segundo, exortar. Terceiro, consolar. Fica a pergunta, em forma de uma maiêutica socrática, que é a crítica interrogativa, o método da pergunta. A igreja precisa de edificação, sim ou não? Sim. A igreja precisa de consolo? Sim. A igreja precisa ser exortada? Sim. Então, se ela precisa de tudo isso, ela precisa dos dons espirituais, porque eles foram dados com essa finalidade. Terceiro argumento: os dons e o arrebatamento. De acordo com 1 Coríntios capítulo 1, versículos 6 a 8, os dons espirituais estão diretamente conectados com a questão do arrebatamento da igreja. Esses dons prevalecem até a manifestação do Senhor Jesus Cristo, porque a igreja está sendo preparada, é uma esposa que está sendo adornada. E por essa razão ela precisa desses dons até o momento do arrebatamento. Quando Jesus arrebatar a igreja, então cumprir-se-á aquilo que está escrito em 1 Coríntios. Havendo profecia, cessarão. Todos os dons irão cessar. Nenhum dos nove dons serão necessários lá no céu. Porque nós estamos diante da divindade, estaremos diante dele, na glória dele, na visão beatífica, no auge que a igreja quer estar, com corpos incorruptíveis, imortal, glorificado. Para que dom? Para curar o quê? Se não vai ter ninguém doente. Não haverá dor, não haverá tristeza, não haverá noite, somente dia, somente paz, gozo e alegria no Espírito Santo. Para que profecia? Ainda, 1 Coríntios 13, 10 diz: e quando vier o que é perfeito. E aqui é uma interpretação distorcida do sensacionista. Ele diz que o perfeito aqui é a completude do cânon. Não, se nós analisarmos o contexto, o que é perfeito, o único, é o Senhor Jesus. E quando ele vier, aquilo que é em parte será aniquilada. O que é em parte? Os dons espirituais. Nem a fé vai permanecer, nem a esperança, mas somente o amor, porque Deus é amor. Só o amor permanecerá. Caminhando para o final, Atos dos Apóstolos 2:9, eu gostaria que vocês lessem. Esse aqui é checkmate na teologia cessacionista. Podem estribuchar, podem reclamar, espernear, mas é Bíblia, é palavra. É palavra. Aleluia. Eita glória. Eu estou fim de dar umas glórias aqui. Verdade. Estou me segurando aqui porque é uma conferência, mas o negócio aqui está gostoso. Fala do Espírito, ele se faz presente e já começa a movimentar a igreja. Quem está sentindo a presença dele aqui nesta manhã? Há uma presença gostosa, maravilhosa do Espírito de Deus. Vamos ler todos juntos? Vocês. Capítulo 2 de Atos, versículo de número 39. 1, 2, 3. Oi? É que as versões não estão diferentes. As versões são diferentes? Leia um então aí, bem alto. Pode ler, pastor. Pois a promessa é para vocês, para seus filhos e para todos os que ainda estão longe. Isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Primeiro, a promessa é para vós. Vós, daquele momento ali, com eles. É para vocês que estão aqui me ouvindo, para esse auditório. Segundo, é para os seus filhos. A próxima geração. Se ele parasse por aí, bom, morreu tudo no primeiro século, né? Vós e os filhos. Terceiro, é para os que estão longe. Que não está dando nem para vocês enxergarem, tão longe, mas é para ele. Mas longe o quê? É muito relativo. Longe pode ser daqui 100 anos, daqui 200 anos. Mas agora aqui, olha, a pá de cal que faltava.
É que mais? É para quem? Quantos Para quantos? o Senhor nosso Deus chamar. É para quantos Deus o nosso Senhor? Chamar. A pergunta que você pode fazer para o cessacionista é a seguinte: falou, olha, eu não quero discutir, que nós não temos tal costume, nem a igreja de Deus. Como disse Paulo, 1 Coríntios. Você foi chamado por Deus? O que você acha que ele vai responder? Sim. Então o dom também é para você, porque é para todos quantos no Senhor nosso Deus chamar. Se você crê que foi chamado, então é para você. Você só não sabe disso. Você comprou um pacote lá para as Ilhas Maldivas, com tudo pago, tudo incluso, e veio o pessoal do serviço de bordo e lá na ilha fala: quer um camarão? Não. Quer tal bebida? Não. Quer tal comida? Não. Você vai chegar? Vai, mas vai chegar magrinho, e a gente vai chegar feliz, porque a gente pega tudo que foi oferecido no pacote. Aleluia! Faz parte do pacote, é seu, os dons são para hoje. Se você foi chamado por Deus, é para você. Quem foi chamado por Deus, quem foi chamado aqui, foi chamado, você foi chamado, você foi chamado, então é para você. Finalizando, não é para proibir. 1 Coríntios 14, 39, Paulo, não proibais falar línguas. E por último, é para procurar com zelo. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 31. 1 Coríntios 14, versículo 1. Pode anotar. 1 Coríntios 14, versículo 12. E o versículo de número 39. 12, 31. 14, 1. 14, 12 e 14, 39. Agora veja a incongruência, o anacronismo, a contradição. Se era só para aqueles dias, por que Paulo está mandando a gente procurar? Ah, mas essa carta aí foi escrita para aqueles dias. Aí eu vou até fazer uso aqui, vou pinçar um argumento de um calvinista, apesar de não ser calvinista, mas ele disse uma verdade. O Dr. Martin Lloyd Jones. Vai chegar um momento que para os cessacionistas, apesar dele ser calvinista, teólogo reformado, ele esposou uma fé continuista. E ele diz, esses cessacionistas, que dizem que tudo era para aquela época, vai chegar um momento que nenhuma parte da Bíblia é para eles, tudo é para aquela época. Você está entendendo? Então Paulo está mandando continuar, buscar. Se é para buscar, se é para procurar com zelo, significa que se você procurar, você vai encontrar. É para os dias de hoje, está disponível para a igreja. Eles não cessaram. Enquanto a igreja estiver na terra, eles são necessários. Agora, todo mundo vai ter os dons? Não, Paulo faz uma pergunta retórica. E a pergunta retórica existe uma resposta negativa. São todos apóstolos? Não. São todos profetas? Não. Tem todos os dons de curar? Não. Então nem todos. Todos podem procurar? Sim. Mas nem todos irão receber dons espirituais. O único que todos podem receber é o batismo com o Espírito Santo, falar em mistério com Deus. Esse todos está disponível para todos sem exceção. Ah, mas eu não recebi. Aí é entre você e Deus. Ah, mas se eu não tiver o Espírito Santo, se eu não for batizado com o Espírito Santo, então eu não tenho o Espírito Santo? Claro que você tem. O Espírito Santo você recebeu no momento que você creu. Você foi selado com o Espírito Santo. Você foi marcado pelo Espírito Santo. Falar em mistérios é o batismo, que é uma capacitação sobrenatural, uma segunda bênção. Mas você já tem o Espírito Santo, é habitado pelo Espírito Santo, você pertence a Deus, você é de Deus, e quando Jesus tocar a trombeta tocar, e a voz do Senhor for ecoada e ele vier arrebatar, com batismo, sem batismo, com dom ou sem dom, por conta da fé e do novo nascimento que você recebeu, você subirá para o encontro com o Senhor Jesus, para habitar com Ele na casa do Pai para sempre. E aqui eu termino a nossa palestra. Eu até
tenho 5 minutinhos, eu vou aproveitar só para... E tem a pergunta, né? Ah, tem a pergunta, verdade. Alguém tem alguma pergunta, pode mandar no WhatsApp aqui ou levantar e fazer a pergunta. Sobre dom, sobre batismo. Você quer... Pode levantar? Não, pode falar. De onde você é, meu irmão? De onde você é? E Campinas. Ô, Glória. Você quer passar para ele um microfone? Que aí fica melhor, que os lá de cima irão ouvir. Vamos lá. Paz do Senhor a todos os irmãos. Amém, querido. Seu nome? Ricardo, da Assembleia de Deus, Belém, aqui em Campinas. O Senhor faz distinção entre o revestimento de poder e a variedade de línguas? É o mesmo ou o Senhor faz essa distinção? Muito bem. Geralmente, as pessoas dizem que é a mesma coisa, variedade de línguas e batismo com o Espírito Santo. Quem distribui o dom de variedade de línguas, como nós dissemos no início, quem é? Quem? Só que João, no capítulo 13 de Mateus, versículo de número 11, falou assim, ó: aquele que vem após mim, depois de mim, ele é maior do que eu. E abaixando-me, não sou digno de desatar a sandália dos seus pés. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com... Quem é ele? Jesus. O batismo com o Espírito Santo é Jesus que realiza. Variedade de línguas é o Espírito Santo como um dom espiritual. Portanto, há diferença. Quem fala em línguas, edifica-se a si mesmo e fala em mistério com Deus. Quem é usado com o dom de variedade de línguas, ele recebe uma mensagem do Espírito para comunicar à igreja e edificar a igreja. Um é para edificar a si mesmo. O outro é para edificar a igreja toda. Ixi, gente, não vai dar para pôr todas, não. Mas vamos lá. Não dá, não, tá? E não estou escolhendo por preferência de quem eu gosto mais, não. É o que veio primeiro aqui. Pastor Elias, na minha igreja... gente... Só não falar o nome da igreja, não tem problema. Era pregado que a gente recebia dom até de fazer sorvete. Dom de tudo quanto é coisa. Tipo assim, tudo é dom. Isso é bíblico? Eu não vou falar o nome da igreja. Mas assim, pega leve, pessoal. Eu queria onde fazer dinheiro. Fazer ouro. Gente, não existe um dom chamado dom de fazer sorvete e nem um dom chamado dom de revelação, com esse nome. Existem dons que revelam algo. Portanto, são dons de revelação, mas eles têm nome. Tá? Agora, o que ocorre? Se o Senhor te capacitar com a sabedoria, com conhecimento, Ele pode te dar sabedoria para criar coisas novas. Eu creio nisso. Mas não que exista um dom específico para você realizar isso. Vocês querem um exemplo? Bezalel, ou Bezaleel. A Bíblia diz que o Espírito Santo o capacitou para inventar invenções. E como diz o bom assembleano, para não ficar somente nas minhas palavras, vamos para Êxodo capítulo 31. Êxodo capítulo 31. Eu creio que o Espírito Santo pode lhe capacitar, dentro deste dom, para você criar coisas, descobrir coisas. Palavra do conhecimento, palavra de sabedoria, ele pode lhe capacitar para ver coisas que ninguém consegue ver, para poder resolver problemas que ninguém consegue resolver, para inventar coisas que ninguém nunca inventou. Capítulo 31 de Êxodo, quem encontrou? Depois falou o Senhor a Moisés dizendo: eis que eu tenho chamado por nome a Bezaleel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, que é o Espírito Santo, de sabedoria e de entendimento e de ciência, em todo o artifício, versículo 4, para fazer o que mais? Para inventar invenções e trabalhar em ouro e em prata e em cobre. Então tinha uma finalidade que o Senhor estava capacitando-o para realizar determinadas coisas, tá bom? Então eu creio que Ele pode te capacitar. De repente tem um problema num carro que mecânico nenhum pode resolver. Aí o Senhor lhe dá sabedoria falando: o problema está ali, você vai lá e batata.
Meu Deus, quem é? Capacitação. Mas não é que existe um dom específico, mas o dom de sabedoria, de conhecimento, pode lhe capacitar a resolver coisas que ninguém resolve. Vamos lá, próximo. Pera, pessoal, não dá. Assim, tem uma que não tem relação com Tem problema. com o Se eu tema. souber, né? Não vou falar o nome da igreja. Pastor Elias, na igreja que eu congregava, o termo um só batismo... Todo mundo já sabe, já entregou. Vocês não são crente, não. Na igreja que eu congregava, quando se dizia um só batismo, era só o batismo lá. Esse batismo é com o Espírito Santo? É lá mesmo? Que batismo é esse? Existem 10 tipos de batismos sobre os quais eu não vou falar sobre todos. Existe, por exemplo, batismo com o Espírito Santo, que é uma capacitação sobrenatural para você falar com Deus em mistérios. Esse é o batismo com o Espírito Santo. Batismo nas águas é o batismo ensinado pelo Senhor Jesus Cristo e de fazer discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Existe também o batismo no corpo de Cristo, e é esse que Paulo está se referindo. Você é batizado uma única vez no corpo de Cristo. E quando isso acontece? No momento da sua conversão. No momento que você creu, confessou a Jesus como seu Senhor e como Salvador, o Espírito Santo o batiza, ou seja, lhe coloca no corpo de Cristo. Você passa a ser membro da igreja. Eu não digo igreja local, parede, denominacional, não. A igreja mística, o corpo místico do Senhor Jesus, dos salvos, de acordo com 1 Coríntios, capítulo 12, versículo de número 13. Só existe um batismo. A pessoa só pode ser batizada uma vez. Mas não é o batismo das águas. Caso contrário, olha só, aqueles 12 que Paulo encontra lá em Éfeso, já eram batizados por João. Aí ele vai, batiza o camarada de novo. Mas não precisa sair batizando, doidado aí também por aí, né? Você creu no que aconteceu? Amém, glória a Deus. Bênção. Temos 9 minutos, hein, pessoal? Não dá para fazer todos. O senhor falou sobre 9 dons espirituais. Também existem... 1 Coríntios 12. Isso. Também existem os dons de serviços. Existem outros dons espirituais, que são os chamados dons ministeriais, de acordo com Romanos capítulo 12, versículos 6 a 8, de acordo com com Efésios capítulo 4, versículo de número 11. E o Senhor Jesus pôs na igreja primeiramente apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores ou mestres. E existe misericórdia, tantos outros dons também, que de certa forma são espirituais, ainda que é para a realização do serviço. Mas existe uma lista de dons Existe 21, bíblicos, alguns chegam até 30. Mas é que eu me ative apenas ao de 1 Coríntios. O pastor, né? O pastor Elias explicou a respeito da inspiração e da revelação, mas faltou iluminação. A iluminação, opa, estão atentos. Inspiração, somente os autores sagrados. A revelação é o resultado da inspiração, está aqui o que Deus revelou. Iluminação é quando você vem para a revelação e você tem o entendimento daquilo que Deus revelou. Porque, oi? Pode falar no microfone. Não tem uma aqui que vai pegar. Ah, tá. Você está entendendo? Então, iluminação é isso. É quando você entende o que foi revelado. Nossa, meu Deus, agora ficou claro. Por exemplo, Filipe chega no eunuco e ele falou, você está lendo o quê? Estou lendo sobre isso, isso, isso. Entendes o que lês? Como eu vou entender se alguém não me ensinar? E ele começando a explicar, o eunuco foi iluminado e entendeu o que estava na escritura. Entendeu de tal modo que falou, eis a água, o que impede para que eu seja batizado? Então ele teve o entendimento, teve a iluminação. Porque a Bíblia também tem pontos difíceis de entender, que os indoutos inconstantes torcem, como fazem com as outras escrituras, para a sua própria condenação. Por isso é necessário a iluminação. Se a gente entrar em escatologia, pessoal, nós vamos acabar amanhã. Quem quer ficar para amanhã? Não dá. Vamos lá. Pastor, na minha igreja, XXX, eu aprendi
Falou 13 iniciais, hein? X. Não. Ó. X. Ninguém tá sabendo desse mistério aí, viu? Nós aprendemos, eles aprenderam, alguns ali, que o dom era recebido com algum tipo de sofrimento da minha parte, um tipo de penitência. Eu sofro para receber, eu tenho que chorar. É isso mesmo? Na minha Bíblia, 1 Coríntios capítulo 12, 31. Procurai com zelo os melhores dons. Buscai, você tem que buscar. Não significa que todo mundo que vai buscar vai receber. Esse negócio de penitência é para a época da Idade Média, nos monastérios. Havia um monge chamado Lutero, né, Martinho Lutero, que fazia penitência. Gente, isso me cheira um pouco vela preta, lá da Igreja Católica. Santo. Não, né? Cheira. Irmãos, quem ficou muito triste que o pastor Elias não estava na conferência anterior? Quem quer o pastor Elias na próxima? Meu Deus. Então o senhor não pode falar não. Abigail, agenda do pastor Elias a próxima. Vamos lá. Tem mais uma aqui. Peraí, a última, hein? Aí tem um... É que é uma pergunta muito íntima, né? Eu entendi a pergunta. Vamos ver se o pastor Elias... Vamos ver. Da onde eu vim? Da igreja YYYY. Era muito dito que quando eu tinha um dom, eu deveria sofrer por aquele dom. Como se fosse, eu sofro por ter dom. Isso é bíblico? Não existe um só texto dizendo que você tem que sofrer pelo dom. Até porque o dom não é seu. O dom é do Espírito Santo. Ele distribui como quer e para aquilo que for útil. Gente, olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Esse negócio de fazer fila na porta de um irmão, de uma irmã, para ir lá buscar a revelação, isso era só no Antigo Testamento. Hoje não tem mais isso. O que tem é, se Deus quiser na igreja, ou Deus pode usar na sua casa, alguém que for conveniente para trazer uma palavra. Então olha, muitas vezes nós acabamos idolatrando alguém. O irmão tal tem o dom da revelação, aí faz aquela fila de pessoas para buscar a revelação. Coitado. Às vezes ele tem até uma palavra de Deus, mas tem 50 que é dele. As 50 dele não vão se cumprir. A última. Bora lá. A última. Essa aqui eu acho que o senhor falou. Pastor Elias, está sendo muito combatido a questão do línguas estranhas, e isso fez com que eu parasse de falar. É língua estranha ou língua idiomática, ou são as duas? Existem as duas coisas na igreja. A variedade de línguas, como eu já disse, tem como finalidade edificar, consolar e exortar a igreja. Variedade de línguas tem um propósito coletivo. E as línguas estranhas, que ainda que não está escrito estranha, por que é estranha? Porque você está falando de mistério com Deus. Então, para você mesmo ela é estranha. E para os que ouvem também é estranha. Esse dom, ele é individual. Variedade de línguas, coletivo. Línguas estranhas, individual, porque é para edificar a si mesmo. Pode continuar falando. As pessoas querem te fazer infeliz. Seja feliz falando de mistério com Deus. Amém. Deus te abençoe.